Olá pessoal, nesse vídeo falaremos a respeito de atividades voltadas para o segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental. As atividades serão a respeito de histórias em quadrinhos, um mega recurso e as crianças amam. Mas lembrando, sempre precisamos saber os conhecimentos prévios dos alunos para que as atividades sejam bem desenvolvidas e bem contextualizadas. Agora vamos falar das histórias em quadrinhos e a importância dessa prática para o alfaletramento. Mas o que é alfaletramento? É um termo que se originou de outros dois termos, alfabetização e letramento, que são propostos fazê-los simultaneamente, no qual a criança aprende a decodificar e codificar o sistema da escrita, estando inseridos nos gêneros textuais que fazem parte nos vários contextos da sociedade. E agora vamos falar um pouquinho mais das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos traz aos alunos o desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal, já que as histórias em quadrinhos estão lotados de recursos visuais. Nela, os alunos desenvolvem a percepção e a interpretação textual. A imaginação flui, sendo ela uma leitura sempre contextualizada e prazerosa, fazendo com que os alunos criem gosto pela leitura. Problematização, a professora ela vai em busca do conhecimento prévio acerca das histórias em quadrinhos que os educandos trazem com eles. E a partir disso ela vai conseguir ampliar o conhecimento e as experiências desses estudantes, para que eles consigam expor suas experiências, o que eles já leram, o que eles já ouviram, as características que eles conseguem se relembrar acerca da estrutura de uma história em quadrinho e para o que eles acham que serve esse gênero textual. As primeiras publicações de histórias em quadrinhos se deram no finalzinho do século XIX e no começo do XX. São pelo menos as mais famosas, as mais populares. Nós temos como exemplo esse fragmento aqui, O Tico-Tico, pelo jornalista Luiz Bartolomeu de Souza e Silva, em 1905, na cidade do Rio de Janeiro, no nosso Brasil. Nós temos que valorizar o que é produzido no nosso país, temos que valorizar a cultura do nosso país. Olá, tudo bem? Eu vou ficar com o tema O que são histórias em quadrinhos? Histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar história por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam a linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam os diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Por exemplo, o recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Também é bastante explorado o uso de letras, de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Agora eu vou falar das suas características que tem as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas têm várias características. A primeira característica é que são histórias contadas em quadros sequenciais. Cada quadrinho desses possui diálogo através de balões. Também as onomatopeias que exprimem os sons. Também tem interjeições como sensações e emoções, que a gente pode ver aqui. Título, possui um título, que nesse caso possui título, legendas, linguagem mista, tem linguagem mista, verbal e não verbal. E também ela tem a marca do fim, marca o fim a história em quadrinho. E possui também humor. O humor, ele consiste na quebra de expectativas. Bom dia, amiguinhos e amiguinhas! Hoje iremos trabalhar as diversas temáticas do gibi. Então, começaremos com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é comédia, que ela trabalha a realidade.
O Menino Maluquinho. Também é comédia, mas apresenta a história de uma criança e mostra as invenções de uma criança alegre e sapeca. Superman. Superman é a ação que salva o mundo. Ele quer salvar o mundo, né? Os Trapalhões. Os Trapalhões nada mais é do que comédia, drama e também ação, porque eles passam a diversão para o próximo, ele passa entretenimento. Arlequina e Coringa. Nos quadrinhos mostra a história de amor deles, mas no filme é um filme de terror misturado com romance. Os heróis, a Marvel, é ação, porque eles querem cuidar do mundo, eles querem salvar o mundo, né? A Peppa. Peppa é voltada mais para o infantil. É uma série animada que conta a história de uma linda porquinha. E as princesas, que é a literatura infantil, que é a comédia também. Os benefícios da história em quadrinhos para a educação, em particular no ensino fundamental e na alfabetização, são oficialmente reconhecidos. Seus objetivos são os mais variados, mas podemos destacar aqueles mais significantes. Conhecer e utilizar com competência o gênero textual História em Quadrinhos permite aos alunos identificar informações relevantes para a compreensão do texto, relacionar características textuais do gênero, de organização gráfica e de autoria ao sentido atribuído ao texto, reconhecer a relação entre imagem e texto verbal, reconhecer o valor expressivo dos recursos de língua. Recursos gráficos contribuem para despertar o interesse pela leitura e pela escrita nas crianças e para sistematizar a alfabetização. Desperta curiosidade, ajudam as crianças em fase de alfabetização, que ainda não dominam a leitura e a escrita do alfabeto, a fazer uma leitura competente com o recurso das imagens. Ela proporciona elementos que se reconhecem como mais atrativos para as crianças nas histórias em quadrinhos. Estão como exemplos os aspectos lúdicos. É uma forma de trabalhar a imaginação, o faz de conta. Permite à criança fazer uma leitura visual da narrativa e entender que aquilo pode ser uma fala. Permite também a construção de histórias, a produção de texto, e é uma ferramenta didática. Então, tem também como objetivo entreter, como forma de divertir, causar humor, mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, expressar uma outra história, uma outra ação, e entre outros objetivos. Bom, a minha experiência com histórias em quadrinhos é maravilhosa e é única, porque eu acredito que é maravilhoso trabalhar isso com as crianças e eu fui alfabetizada através de uma história em quadrinhos. Eu lembro bem resumidamente, assim, por cima, que a professora trabalhava muito histórias em quadrinhos, mas a experiência que eu mais lembro é quando eu percebi que eu estava lendo verdadeiramente através de uma história em quadrinho. Como assim, né? Eu estava no supermercado, meus pais estavam fazendo compra. E o mercado às vezes dava, né, gibis. E aí eu tava em cima do carrinho e eu tava lendo, folheando as páginas. E aí eu comecei a ler. Aí, tipo, minha mãe parou, assim, todo mundo parou. E eu estava lendo realmente a história em quadrinho, o gibi. E aí eu falei, meu Deus, eu tô lendo. Eu fiquei toda, né, desesperada, nervosa, porque eu achei o máximo. E aí eu demorei um tempão pra ler, porque, né, era grande. E isso marcou muito pra mim, então eu acho muito bom trabalhar histórias em quadrinhos, porque eu vi um efeito disso na minha vida. Eu vi que a professora, ela aplicou um projeto, e através desse projeto eu consegui estar alfabetizada, eu consegui ter coragem de ler, porque eu lia bem pausadamente, ela me motivou a estar lendo. A minha experiência com o gibi, ela é extremamente importante na minha vida. Até porque acredito que a minha alfabetização, o gibi tem uma grande responsabilidade. Porque o primeiro contato com um livro que eu tive, livro vivo, livro de papel, livro com capa, aquele cheirinho de livro, foi o gibi. Porque eu lembro que eu tinha bastante e o que mais me fascinava no gibi é que dentro de um livrozinho tinham várias histórias. E era uma história mais legal que a outra. E eu sempre me simpatizei muito com os gibis do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Sempre gostei muito da Magali, do Cascão,
da Mônica, do Cebolinha, todos. E confesso que até hoje eu tenho essa simpatia bem grande, assim. Tanto é que eu tenho meu mingau. Tanto é que hoje eu tenho meu mingauzinho. Oi! Até agora já sabemos como esse gênero textual de histórias em quadrinhos funciona, como ele é estruturado e quais são as histórias que as crianças mais adoram, ou até os que nós mesmos adoramos. Agora vocês podem se perguntar, mas e as atividades? Como eu posso trabalhar isso em uma sala de aula com os meus alunos? Gibi não é só para leitura? Bom, será que ele é só para leitura mesmo? Então, o nosso grupo preparou 10 atividades para que vocês saibam que o gibi vai além de leitura. Ele pode ser utilizado para diversas coisas. Então, se preparem, peguem materiais que vamos pôr mão na massa. Vocês vão adorar e quero ver todos realizando. Bom, essa atividade ela é voltada para alunos do terceiro ano e a ideia seria contextualizar com eles a respeito dos diversos significados dos balões utilizados nas histórias em quadrinhos, como por exemplo, pensamento, fala, raiva, etc. E uma atividade que eu pensei, e eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, seria basicamente assim. Os alunos iriam completar, né, as falas conforme o significado dos balões. Uma outra atividade que nós podemos fazer com as histórias em quadrinhos para os alunos seria a professora escolher alguma HQ, de preferência que trate de algum assunto que já foi contextualizado na sala de aula, para não ser alguma coisa avulsa. Neste caso, eu peguei sobre o trânsito. Nela, a professora vai escolher e vai dividir a história em quadrinhos em vários pedaços. Ela pode ser apenas impressa, para a criança poder colar no caderno, ou ela pode ser um jogo, podendo colocar algum material para revestir, papelão, EVA, papel cartão, para deixar mais firminho. A criança terá que ler os papeizinhos e entender o que está acontecendo aqui. Em seguida, montar o quebra-cabeça. A educadora vai propor para que os alunos deem uma continuidade a uma história em quadrinhos que eles mesmos vão escolher, através de uma votação. A educadora vai levar 5 exemplos de histórias em quadrinhos para que os alunos escolham um. É importante ela também levar ao conhecimento dos educandos que a votação que eles vão realizar é importante que eles reconheçam que eles têm valor nas tomadas de decisões na escola, durante as aulas e precisam mesmo ser ativos. A educadora vai ler então a história que os educandos escolherem até a metade. E eles mesmos então irão dar continuidade desse meio até o final, verdadeiramente usando a estrutura de uma história em quadrinhos e também coerência. A educadora irá organizar os educandos em grupos e intervindo em cada grupo caso haja dúvidas ou necessidades de cada educando. Após recolher, possa ler as atividades, localizar alguma necessidade, alguma dúvida, alguma coisa e poder intervir. As atividades, quando forem recolhidas, serão expostas em painéis para que outros funcionários, educadores e educandos possam prestigiar as produções que as crianças realizaram. Olá! Nesta atividade, o educador apresentará esta tirinha com cascão para toda a turma e eles deverão descobrir quais são as características que esta imagem apresenta. O que vocês conseguem interpretar nesta imagem? Esta imagem possui linguagem verbal e não verbal? Há uma sequência na história? Quais os detalhes que o aluno consegue perceber? Eles escreva no seu caderno, registre este momento. Bom dia, amiguinhos e amiguinhas. Eu trabalharia o gênero textual do gibi, com a escrita espontânea e a iconografia. Então vamos dizer que tem uma passagem das histórias em quadrinhos que a Mônica está correndo atrás do Cascão. E nisso, o que a gente vai fazer? No outro quadrinho seguinte, tem
A Mônica ainda correndo atrás do Cascão, mas junto com o Cebolinha. Então, entre esses dois quadrinhos, não terá nenhuma conversação. A professora vai fazer a leitura de imagem com os alunos e perguntar para eles o que eles acham que está acontecendo naquele exato momento. Isso, a professora vai incentivar que eles façam a escrita espontânea e depois que eles construam a história. A professora irá fazer a leitura colaborativa, que é a leitura iconográfica, que é a leitura das imagens. Essa é a minha proposta de atividade para ser trabalhada no gibi. Beijinho no coração de vocês. Podemos ensinar os alunos as características do gênero, usando desenhos em sequência que narram uma história e pedir para que os alunos desenvolvam essa história a partir daquela sequência, podendo usar do humor como um efeito de sentido, pois envolve dois canais, imagem e texto escrito. Para que se possa compreender a mensagem, o aluno leitor precisa relacionar os elementos de imagem, os icônicos, com os de textos, os linguísticos, utilizando as falas indicadas por meio de balões, estabelecendo uma comunicação mais imediata entre os personagens e o leitor, já que o texto é incorporado à imagem. Eu sou o menino maluquinho, mas isso não é maluquice. Com você, Maria Júlia. Recebido! Atividade, vamos precisar de papel, toalha e canetinha. Vamos dobrar ele ao meio e na parte da frente vamos escolher um personagem e colocar o balãozinho de fala. Na parte de dentro vamos desenhar o que ele está dizendo. Vamos pegar um outro papel e vamos repetir o mesmo processo. Desenhar o balão e colocar a fala dentro do papel. Assim que a gente terminar, vamos pegar um recipiente com água e vamos colocar o papel na água. Olha que incrível que acontece, as palavras aparecem dentro do balão. Podemos repetir quantas vezes quisermos. Tchau, tchau! A atividade que eu pensei, que eu proponho hoje, eu proponho fazer um livro curto de histórias em quadrinhos, do seu gibizinho. Cada um fazer o seu. Uma folha sulfite dobrada ao meio, dá pra formar um gibi. Aí, se quiser um gibi com mais páginas, coloca mais folha sulfite. Aqui faz a capa, né? A criança, ela desenha um modelo, que é o tema que ela escolher. Ao abrir, ela vai selecionar quantos quadradinhos ela quer. Vamos dar autonomia para a criança fazer do jeitinho dela. Um título geral, que é pra fazer, né, uma história em quadrinho. Deixa a autonomia da criança, ela ver o que ela quer fazer. Ela não precisa só escrever. Tipo assim, ela desenha, faz os balãozinhos, fazer só com desenho, né? Sem escrever, ou ela escreve. A quantidade de personagens que ela quer, o professor não tem que impor. Então essa foi a minha ideia de atividade. Eu dividiria a sala em grupos de 4 crianças, e eu disponibilizaria para eles histórias que fazem parte do contexto deles. Ou seja, uma historinha que eles já leram, que eles já tiveram contato. E cada grupinho ia ficar responsável por um livro. E a proposta é a seguinte: elas teriam que transformar essa história, que é uma narração, né, uma narrativa, em uma história de quadrinhos. Ou seja, o grupinho todo vai ter que pensar e transformar a história dos 3 porquinhos em uma história em quadrinhos, que é totalmente diferente. E é legal porque vai explorar os gêneros textuais de uma forma bem lúdica e prática para todos eles. O professor deverá fornecer aos alunos uma folha com quadrinhos. A partir de então, vão fazer a primeira atividade, recortar os quadrinhos, e deverão ficar desta forma, colorir os quadrinhos. Nessa folha, os alunos vão fazer os quadrinhos da forma que mais interessar a eles, e será colada nessa parte em branco. Aqui embaixo contém linhas. Os alunos vão escrever a história. A intenção dessa atividade é a ludicidade do recorte, do desenho e a criatividade das crianças para produzir a redação. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along.